Vamos falar de Vasco, a bola rola às 7 da noite, Vasco e Resende, jogo que o Vasco, depois da derrota para o Volta Redonda na segunda-feira, precisa se recuperar se quiser se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, para se aproximar no G4 e tentar se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. Hoje é dia de Vasco, a bola rola às 7 da noite, Vasco e Resende, sexta rodada no primeiro turno do Campeonato Carioca. Jogo que o Vasco precisa pontuar, precisa dos 3 pontos, está aí oitavo colocado com 5 pontos em 5 jogos. É como se fosse o Vasco ter empatado todos os jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu agora contra o Volta Redonda. Mas o Vasco, se quiser pontuar e chegar nas semifinais da Taça Guanabara, precisa vencer o Resende. Na terça-feira que vem em Brasília, é válido pelo Campeonato Carioca, mas o jogo será em Brasília, o Nova Iguaçu. E depois terá 2 clássicos seguidos pela frente, o Fluminense no dia 12 e o Botafogo no dia 16. O Botafogo seria na terceira rodada, foi remarcado para o dia 16. Enfim, o Vasco agora tem que pontuar de tudo que é jeito se quiser se classificar para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca. E sobre o time, o técnico Maurício Barbieri, a tendência é que ele mantenha o time que perdeu para o Volta Redonda por 2-1 na segunda-feira. Isto porque o Nenê continuará de fora, ele ainda não se recuperou, incômodo na panturrilha direita, e o Robson Bobu, que foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Volta Redonda, também está no departamento médico e está vetado para a partida. Com isso, a tendência é que o time seja o que enfrentou o Volta Redonda, com exceção do Robson Bobu, que eu citei, que o Miranda entra no lugar dele. Lucas Orellano pode ser uma grata surpresa, já que uma boa notícia do Orellano de volta ao Vasco, ele que foi poupado nos últimos jogos por causa para evitar que ele tenha problema muscular nesse início de temporada, já recuperado, também ganhou um pouco de massa muscular. Ele está disponível para o técnico Maurício Barbieri, está convocado para o jogo. Mas a tendência é que ele fique com uma opção no banco de reservas e entre no decorrer da partida. O provável time do Vasco contra o Resende: Ivan, isso porque o Léo Jardim, que foi apresentado hoje, deverá estar no banco de reserva, inclusive na coletiva que o Jardim foi apresentado, o Paulo Braz fez questão de dizer que o jogador já está no BID da CBF, ou seja, já tem condições legais de jogo, então deverá ficar no banco de reservas. Então, Ivan, Pomita, Miranda, Léo e Piton. Zé Gabriel, Jair, Gabriel Peck e Alex Teixeira. Ignaldo e Pedro Raul são esses 11 que deverão iniciar a partida. Mais uma notícia apurada pelo colega Lucas Pedrosa, do ACBT, radicada por mim, que apurei também, confirmou a informação do Lucas, é que o Vinícius Paiva teve uma proposta no futebol búlgaro de ele ir para o empréstimo para lá, mas o técnico Maurício Barbieri vetou a saída do jogador. E também o Vasco não achou a proposta
lá dessas coisas, vetou a saída do meio-campista. Bom, espero que tenha sido mais por causa da proposta ruim do que do veto do Maurício Barbieri. Até hoje, o Vinícius Paiva não mostrou, ao que veio, pelo menos com a camisa do Vasco. Teve um bom Campeonato Brasileiro da Série B com o Ituano e só. Com a camisa do Vasco ainda não mostrou que merece vestir a Cruz de Malta. E veio também, não quero ser dono na verdade, mas chamar a atenção sobre o Pedro Raul. Eu vejo nas redes sociais muitos torcedores chamando ele de decepção, mas tem que ser justo, né? O meio de campo do Vasco hoje é lento, a bola não chega em condições para ele. E o Pedro Raul é um jogador puramente de finalização. Nos últimos jogos ele tem saído muito da área para buscar jogo. Apesar de saber fazer pivô, ele não é um jogador de pegar a bola na intermediária e sair driblando. Ele não tem esse perfil. Ele é um jogador puramente de finalização. Aliás, ele foi vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro ano passado, sendo puramente um atacante de finalização. Busquei os jogos do Goiás no ano passado, que você não vê isso. E a bola não chega nele. O último jogo contra o Volta Redonda foi ele deve ter ficado agoniado, porque o Vasco ficou fazendo chuveirinho da área da intermediária. Para a bola chegar nele, tem que ter um meio campo ágil que saiba tocar a bola. Os laterais que cheguem no fundo e saibam cruzar. Não cruza da intermediária. O meio de campo inútil, que é lento e deixa a defesa, a adversária, se proteger. Porque com o meio de campo lento, dá tempo da defesa rival se recompor e se proteger. Então a bola não chega no Pedro Raul. Eu acho que é meio injusto. Não é passar pano, é fazer justiça. Se ele tivesse um meio de campo bom e perdendo 5, 10 gols por jogo, tudo bem. Mas a bola nem chegando nele. Thiagão, ele perdeu o pênalti contra o Volta Redonda. Qual craque que não perdeu o pênalti? O Pedro Raul não é craque, mas qual craque que já perdeu o pênalti? O Pelé já perdeu, o Maradona já perdeu, Platini já perdeu. Platini já perdeu uma Copa do Mundo que, graças ao Zico, no tempo normal, e ao Sócrates, e ao Júlio César, a França passou para as quartas de final da Copa do Mundo de 86. Que se fosse na disputa de pênalti, se fosse no tempo normal, se o Zico tivesse convertido, era 2-1. Mas na disputa de pênalti, se o Sócrates e o Júlio César não perdem, o Platini podia ter sido o vilão na eliminação da França daquele Mundial. O que mais? Messi já perdeu pênalti, Cristiano Ronaldo já perdeu pênalti. Como o Júlio falou na transmissão da Casa TV, o Pedro Raul perder pênalti foi o menor dos problemas. Para começar a falar se ele está fazendo o esforço que o Vasco fez para contratá-lo, ou se ele é uma decepção, precisa de um campo fácil a bola chegar nele. Antes disso, é injustiça. Desculpem. Mas claro, eu não quero ser dono da verdade. Longe de mim, querendo ser dono da verdade,
Discordo, pode opinar, concorde, opinem. Mas eu acho que ainda é cedo, e injusto pelo meio de campo lento que o Vasco tem no momento, chamá-lo de decepção. Até amanhã, já estamos na quinta-feira, até mais tarde com a análise de Vasco e Resende. Mas, sem edição, já vai estar tarde, a nossa grande Andressa não vai poder estar, mas até mais tarde com a análise de Vasco e Resende. Quem sabe a gente fala que o Vasco conquistou os 3 pontos e mostrou a evolução comparado com os outros jogos anteriores. Até já.